Tem um ditado africano que diz: enquanto os leões não forem contar sua própria história, os caçadores vão fazer isso na perspectiva dos heróis. E eu não estou citando esse ditado popular para falar sobre leões ou sobre caçadas, embora merecesse relevância esse tema, o direito dos animais, mas para te falar como é importante uma pessoa, e qualquer que seja essa pessoa, conseguir contar a sua própria história sem que ninguém fale por ela mesma. Aqui eu converso com mulheres que atravessam ou já atravessaram o câncer de mama e dividem comigo, e eu divido as minhas experiências com elas sobre descobrir, tratar, conviver, ter vivido uma situação que é parte de um todo que é a vida de cada um. Mas, em alguma medida, esse meu local aqui, de quem fala e é ouvido por vocês, é um lugar um pouco desconfortável muitas vezes, porque na maior parte do tempo não me cabe falar sobre a história de vocês, a história de quem me assiste, e sim falar sobre as minhas histórias. Mas eu não estou aqui também para falar das minhas histórias, eu estou aqui para falar de questões que emancipem, de questões que tragam autonomia e liberdade para pessoas que muitas vezes não têm esse espaço para se abrir, falar sobre a sua doença, tirar algumas dúvidas, desde que sejam dúvidas genéricas e que possam ajudar outras pessoas, e ouvir um conteúdo que possa soar relevante para elas mesmas. Falar sobre a sua história tem que ser um lugar onde você possa fazer isso com segurança, acolhimento, mas também com muita coragem, que se expor também é um lugar de vulnerabilidade, especialmente quando a gente está conversando sobre redes sociais. Eu estou nesse ensejo todo porque eu vi alguns vídeos essa semana de pessoas que estão em tratamento tomando a decisão de abandonar os cabelos porque as toucas de crioterapia estão muito difíceis de serem suportadas, outras começam um tratamento e aí o cabelo cai mesmo assim, outras estão lidando melhor com suas cicatrizes, com as suas modificações corporais. Esse é o meu dia a dia, mas ele não me revela porque essas experiências não são minhas. Eu estou sempre ao lado. Eu estou tentando te dizer que na história do câncer de mama, embora vocês muitas vezes tendam a achar que eu seja o protagonista porque trato, a protagonista de cada história é quem vive. E ninguém melhor do que vocês para se ouvirem em suas necessidades, nas suas demandas e nos seus desejos sobre o que fazer da própria doença. Não é incomum, por exemplo, quando alguém me procura numa consulta, diante de um diagnóstico de câncer de mama, eu perguntar para a pessoa assim, mas você quer se tratar? Não que eu esteja na dúvida se a pessoa quer ou não, mas decidir se tratar vale muito mais do que meramente buscar tratamento sem entender muito bem por que está fazendo isso, ou indo num fluxo. A vida, especialmente numa ótica neoliberal, numa ótica ocidental e muito ligada à internet, é uma vida muito acelerada, é uma vida que você está sempre num protocolo, num fluxo. Claro que os protocolos e os fluxos servem para que a gente não erre na maior parte das questões corriqueiras do nosso dia a dia. Mas tratar câncer, para quem está recebendo o tratamento, não é uma situação corriqueira, muito menos uma situação elementar. Por que que para nós médicos é uma situação elementar? É uma situação corriqueira? Por que que para nós isso não deveria ser, de antemão, algo individualizado e algo a se tornar personificado dentro dos afetos? E aí dentro dos afetos não estou dizendo dos sentimentos, não. Das afetações que as coisas nos causam. E aí vou dar outro exemplo. Na verdade, gente, para a gente compreender coisas subjetivas, a gente tem que partir de um ponto fixo, de um ponto palpável.
E aí os exemplos servem para isso. Se eu estou passando na rua e eu vejo um acidente de carro, aquilo vai me afetar em alguma medida, de uma lembrança minha, de uma situação que me fez sofrer, ou de algo que eu me senti abençoado ou com sorte de não ter acontecido nada comigo. Sobre essas afetações que eu estou falando. Quando alguém me traz uma informação, aquilo tem que me afetar em alguma medida para que eu me transforme e trate da melhor maneira possível, não como se fosse eu, mas afetado pelo que te acomete. Canguilhem, que é um filósofo francês, foi, né? E médico também, ele dedicou boa parte da vida dele a estudar o que é normal e o que é patológico. Depois eu posso deixar até a referência de um dos livros dele aqui na descrição desse vídeo. E ele é muito citado, especialmente na antropologia da saúde, junto a Foucault, e também na psiquiatria. Compreender o que é normal e o que é patológico dentro de uma ótica um pouco menos objetiva do adoecer e ter saúde como ausência de doença, faz com que a gente também aceite condições crônicas de saúde não como um novo normal, mas o normal adaptado para cada pessoa, para cada indivíduo que está ali na sua experiência de viver. Dizer que alguém que tem uma condição crônica de saúde, como eventualmente se torna o câncer de mama na vida das pessoas, pode ser algo muito libertador quando parte de uma ótica que não é de apenas não ter mais saúde, ou ter um fardo, ou ter algo que as pessoas, por nenhum motivo, subjulguem que é se alguém vai morrer. Então, compreender as dimensões para além da doença ajuda muitas vezes a gente ser mais feliz e mais livre também nas nossas decisões. Hoje foi um papo mais filosófico, que era o que eu estava também com vontade de fazer, então isso também é sobre mim, são sobre as minhas afetações, e eu espero que tenha contribuído especialmente com uma semana que tem tido muitas notícias aí na internet da passagem de pessoas famosas, especialmente Rita Lee, Davi Cardoso, que foi deputado federal, então são muitas pessoas importantes que nos deixaram essa semana. Se você acha esse conteúdo relevante, compartilhe, deixe seus comentários, sugestões de outros vídeos. E eu não esqueço de falar sobre câncer de mama de uma forma objetiva do dia a dia, não. Às vezes eu venho aqui e falo sobre teste genético, sobre biópsia, sobre quimioterapia, sobre tudo que vocês querem perguntar também. Mas eu acho esse conteúdo, às vezes, muito relevante da gente trocar ideia.